O regime chinês foi condenado a pagar 24 bilhões de dólares para um Estado americano, acusado de má gestão da Covid-19. E ainda, vindo aqui para o Brasil, preocupações vieram à tona. Isso depois que o novo ministro da Saúde foi convidado para ser o presidente de honra de uma associação Brasil-China. As preocupações giram em torno do fato de que algumas empresas que apoiam essa associação teriam contratos ou interesses no setor de saúde. Eu sou Emanuele Couri, editora de China do jornal Epoch Times. Esse é o China em Foco e fique comigo para conferirmos mais detalhes. O procurador-geral do estado do Missouri, nos Estados Unidos, Andrew Bailey, é o responsável pelo processo que condenou o regime chinês a pagar para o estado americano 24 bilhões de dólares. O regime é acusado de má gestão da Covid-19, principalmente em suas primeiras semanas. O veredito foi dado na sexta-feira, isso depois que representantes chineses não compareceram ao tribunal americano. De acordo com a ação, o regime teria causado e também agravado toda a situação da pandemia do coronavírus, principalmente por conta de 2 pontos. O primeiro deles seria o tempo que o regime demorou para informar para a Organização Mundial da Saúde sobre o novo vírus. Além disso, a gente teve toda a questão da censura com médicos e também jornalistas de dentro da China que estavam tentando alertar o mundo sobre o que estava acontecendo ali dentro. O segundo ponto que eles destacam seria que o regime teria tentado obstruir a produção e a exportação de suprimentos médicos essenciais para a pandemia. Toda essa ação judicial teve como alvo 9 réus, entre eles o próprio Partido Comunista Chinês, também o principal órgão de saúde da China e o Instituto de Virologia de Wuhan. Lembrando que o Instituto de Virologia de Wuhan estava no centro de toda a polêmica, onde a gente tinha acusações de que o vírus teria saído de um laboratório. Uma teoria que tem sido corroborada cada vez mais, até mesmo por órgãos do governo americano. Agora, trazendo para vocês mais alguns detalhes sobre esse processo, de acordo com os relatórios e com as testemunhas que fizeram parte dessa ação judicial, já em outubro de 2019, o regime teria consciência sobre este vírus. Eles destacam também o relato de vários trabalhadores, vários médicos de linha de frente da China, que alertaram em novembro de 2019 que várias escolas dentro do país já estavam sendo fechadas por conta da seriedade do vírus. Agora, o ponto importante é que somente em dezembro de 2019, o regime chinês informou a Organização Mundial da Saúde sobre o problema, sendo que esses avisos precisam acontecer em no máximo 24 horas. Outro ponto também foi que enquanto o regime proibiu os voos nacionais, ele não proibiu os voos internacionais, facilitando assim com que o vírus se espalhasse mundialmente. Outro ponto também foi que, meses antes do vírus ter sido oficialmente divulgado pelo regime chinês e da comunidade internacional estar ciente sobre ele, o regime começou a importar muito mais máscaras de outros países do que o normal. Por exemplo, somente dos Estados Unidos, eles importaram 16 vezes mais máscaras médicas do que geralmente eles importavam, o que chamou bastante atenção. Inclusive, nessa ação, eles chegaram a destacar o seguinte, que o comportamento da China quanto a essas máscaras teria sido uma campanha agressiva para acumular e monopolizar suprimentos médicos. Eles trouxeram também nessa ação judicial uma ficha informativa do Departamento do Estado do governo americano de 2021, onde eles dizem o seguinte, abro aspas, que o Partido Comunista Chinês teria dedicado enormes recursos para enganar e desinformar sobre o vírus, a fim de encobrir as origens do vírus e obscurecer seu papel no tratamento inicial do surto. Por conta dessas provas apresentadas de que o regime teria feito uma má gestão da Covid-19, o Tribunal Federal considerou essas afirmações como válidas, condenando assim o regime a pagar para o Estado 24 bilhões de dólares mais juros. Eles destacaram que somente ali no Missouri 21 mil pessoas morreram entre 2020 e 2021 por conta da Covid-19, e que isso poderia ter sido evitado ou pelo menos reduzido se o regime tivesse sido transparente com a comunidade internacional. Um detalhe relevante é que o Estado já começou a se prevenir para o caso de o regime chinês não querer pagar essa multa. Andrew Bailey, quando venceu o caso, disse o seguinte, abro aspas, pague ou começaremos a confiscar bens e terras agrícolas.
De acordo com as declarações de Andrew, o regime chinês teria 42 mil acres de terra ali no Missouri, além de outros bens, e que eles iriam confiscar todos eles se o regime se recusasse a pagar. Agora, vindo para o setor de saúde aqui do Brasil, preocupações vieram à tona essa semana. Isso depois que o recém-possado ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi convidado para ser o presidente de honra de uma associação entre empresas chinesas e brasileiras, chamado Hub Brasil-China. As preocupações giram principalmente em torno das empresas que apoiam ou patrocinam essa associação, sendo que algumas delas possuem contratos ou interesses no setor de saúde aqui no Brasil. Entre essas empresas, a gente tem a Mindray, que é uma das principais fornecedoras globais de instrumentos médicos. Essa é uma empresa chinesa. E eles têm parcerias com hospitais e instituições brasileiras. Além disso, essa associação tem também o apoio do Banco da China, que tem uma subsidiária aqui no Brasil. Além disso, tem oferecido várias modalidades de empréstimos e financiamentos aqui no país. Outra empresa que gerou preocupação foi a Huawei, a gigante de tecnologia que já atua aqui no Brasil no setor 5G. Só que o ponto foi que no final do ano passado, em dezembro do ano passado, eles fizeram uma parceria com uma Associação Brasileira de Saúde para desenvolver principalmente o setor digital da saúde no país. Trazendo agora mais informações para vocês sobre essa associação que vai ser inaugurada na sexta-feira, de acordo com uma minuta do Estatuto Social dela, entre seus principais objetivos a gente teria prestar serviços de consultoria e informação, fomentar contatos entre empresas brasileiras e chinesas e firmar parcerias públicas e privadas. O convite para que Padilha fosse o presidente de honra dessa associação aconteceu já no mês passado. No entanto, a comoção realmente começou esta semana, isso depois que Padilha foi nomeado o novo ministro da Saúde do Brasil. Por exemplo, ainda ontem, o subprocurador-geral Lucas Furtado, que é o representante do Ministério Público, chegou a pedir ao Tribunal de Contas da União para que apurasse essa atuação de Padilha como presidente de honra da associação desse Hub Brasil-China. Ele disse que iria solicitar a adoção das medidas necessárias para investigar uma possível conduta em conflito de interesses. Além disso, Padilha foi convocado por alguns deputados brasileiros para prestar esclarecimento na Câmara dos Deputados. Entre eles estava Evair Melo, que nessa requisição disse o seguinte, abro aspas, aceitar um cargo, ainda que honorário, em associação financiada por gigantes chinesas com interesses diretos no governo é abrir as portas para a suspeita, para o tráfico de influência e para a erosão da confiança pública. Depois da comoção e dos pedidos de esclarecimento, Padilha já informou que ele vai declinar o cargo. Inclusive, a sua assessoria de imprensa chegou a dizer o seguinte, abro aspas, que o convite ocorreu quando ele ainda comandava o Ministério de Relações Institucionais e que, à época, a Comissão Ética Pública foi consultada e autorizou. Mas agora, em razão da mudança de cargo, ele decidiu declinar. Eles complementaram também dizendo o seguinte em outra nota, que o ministro foi convidado para ser presidente honorífico da Associação China Hub Brasil sem desempenhar funções de gestão nem oferir qualquer tipo de rendimento. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco, mas antes de ir eu quero saber o que você acha dessa atuação cada vez maior de empresas chinesas no nosso setor de saúde aqui do Brasil. Deixe aqui o seu comentário, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e de deixar aqui a sua curtida. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.